Olá, bem-vindos ao podcast A Menina, Criança e Sua Longa Caminhada. No episódio de hoje, falaremos sobre diagnósticos e expectativas com relação à criação de meninas e meninos frente aos últimos movimentos pró e contra o patriarcado, sob o olhar da psicologia baseada na psicanálise winnicottiana. Eu Isso. sou Maria Lígia Conte e minha convidada especial de hoje é a Sumaia Teles de Menezes. Seja muito bem-vinda, Sumaia. Eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Oi, Lígia. Bom, primeiro eu queria agradecer muito o convite. É um prazer estar aqui, tanto por estar falando de psicologia, psicanálise winnicottiana e as questões, né, que a gente for debater nessa conversa de hoje, mas porque é um prazer estar aqui com a Lígia, né? Obrigada. Então, muito obrigada pelo convite. Bom, eu sou psicóloga, formada pela USP de Ribeirão Preto, né, há 28 anos, né? E desde sempre trabalho com psicanálise, estudo psicanálise e articulada com os aspectos da psiquiatria. Então, minha jornada aí foi entre CAPS, né, ambulatórios de saúde mental e sempre em paralelo a isso, sempre existindo no mesmo, na mesma estrada, o consultório, né, particular, sempre baseado em psicanálise e avaliações psicológicas. Então, esse é a minha caminhada, né, com várias instituições e, enfim, é, grupos e tudo mais dentro dessa linha. Hoje eu trabalho como psicanalista, né, psicóloga psicanalista, e dou vários grupos de estudo e supervisão na linha winnicottiana, que tem toda a questão dos diagnósticos e dos tratamentos, né? E além disso, hoje coordeno uma formação em psicanálise winnicottiana junto ao Winnicott em Foco, que tem como base a divulgação desse autor inglês, né, que a gente usa muito para tratamentos de casos difíceis, como a gente fala, né, pacientes com diagnósticos como borderlines, esquizoidias, enfim, todas as outras patologias aí relacionadas à saúde mental. Obrigada pela sua apresentação. Essa conversa, só para esclarecer aqui, primeiro que ela é importante para o canal, para o trabalho que a gente vem trazendo no podcast, mas ela surgiu de uma conversa que nós tivemos numa reunião de amigas, né? A gente se reuniu e você estava falando sobre diagnósticos e tal, e daí eu pedi para você falar. Então, eu gostaria de dividir a nossa conversa hoje em duas etapas que podem se desdobrar, claro, mas inicialmente é sobre diagnósticos. Você falava na nossa reunião, na nossa conversa, que não era profissional, porque eu não sou profissional da área, era uma conversa de amigos. Então, nesse tom de falar para as mães, falar para a comunidade, né, e não para profissionais, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, diagnósticos. A gente tem vários diagnósticos, eu vejo filhas de amigas minhas, mais, hoje mais netas de amigas minhas, né, netas e netos, que têm diagnósticos variados, mas eles têm mais ou menos uma mesma carinha. Como é que anda essa coisa de diagnóstico de criança hiperativa, criança autista, criança problemática? Então, acho que a gente tem que começar, né, Lígia, falando da importância do diagnóstico. Diagnósticos são, de fato, muito importantes, não no sentido de excluir pessoas, mas no sentido de oferecer para as pessoas o atendimento que é necessário, né, para cada uma delas em diferentes níveis de necessidade, que vão desde uma orientação de pais básica, uma coisa muito simples, até um contexto de internação, de, como fala, de medicação, de tratamentos mais multidisciplinares e tudo mais. Então, não existe um problema em ter um diagnóstico, porque ele se faz necessário muitas vezes, né? O problema é a banalização do diagnóstico. Porque a partir do momento que eu não tenho critérios importantes, né, critérios importantes, acho que não é uma boa palavra, mas critérios
baseado além dos sinais e sintomas, mas baseado em toda uma avaliação da vida desse paciente, né, do histórico desse paciente, do momento natural do desenvolvimento desse paciente. Se a gente não contextualiza o tipo de escola que essa pessoa está, se é um caso de criança ou adolescente, o contexto da vida naquele momento, né, naquele ano daquela criança, o contexto dos pais, enfim, se a gente não faz uma leitura muito delicada sobre o que está acontecendo, a gente pega, inclusive, fenômenos naturais do desenvolvimento e a gente patologiza, Por tá? exemplo, Por exemplo, uma criança de 5 anos corre. corre muito, não para. Corre muito, né? Então, ele não presta atenção na aula. Ele não presta mesmo, porque crianças têm um time muito diferente dos adultos. Ele mordeu. Então, mas se ele tem 2 anos para baixo, ele vai morder mesmo, é natural que morda, né? Então, coisas até triviais do desenvolvimento, se a gente não toma cuidado, elas se tornam características de patologias. Hoje, as que estão na moda, até, né? Transtorno do espectro autista, TDAH, né? Hiperatividade, TOD, transtorno opositor desafiador, e hoje altas habilidades. Né? Então, muitas vezes eu não estou dizendo que esses diagnósticos não são importantes, pelo contrário, eles são muito importantes, mas eles estão sendo usados de uma maneira muito simplista. Então, a criança pisou na ponta do pé, autista. A criança não olhou nos olhos, autista. A criança respondeu o professor, Todd, tá? Sem levar em consideração toda a condição, inclusive os aspectos orgânicos, que muitas vezes não se investiga questões doenças mesmo, problema na tireoide que causa comportamentos de hiperatividade ou aspectos depressivos, né? Problemas neurológicos que podem causar, né? Um tumor na cabeça. Você pode ter um quadro de confusão mental, desde confusão mental, desmaio, dificuldade de concentração, enfim, existe uma gama de necessidades a serem olhadas, de possibilidades, e que elas vão sendo banalizadas frente a uma avaliação baseada em alguns sinais e sintomas que não necessariamente não, nem são sinais e muito menos sintomas, né? Às Ent- vezes são coisas naturais da vida ou às vezes podem estar relacionados com aspectos gravíssimos, né? Enfim, que pode estar ali na vida daquele indivíduo, né? Acidentes, traumas de parto, questões orgânicas como tumores ou outras doenças orgânicas importantes. Enfim, essa às investigação vezes toda. nem tão orgânica, às vezes nem tão, não, tão graves quanto um tumor, mas às vezes dificuldade de audição, Isso, vista obrigada. ruim, né? Exatamente, né? Eu já peguei caso exatamente disso. Nossa, ele tem deficiência mental, porque ele não acompanha tem rebaixamento intelectual porque não acompanha na escola. Nossa, é evidente que é um rebaixamento intelectual. Daí você começa a ler a história da pessoa, poxa, mas ninguém fez uma avaliação auditiva? Você vai ver uma criança que tem um rebaixamento importante, mas eu chamo ele de um lado, ele me responde, eu chamo do outro, ele finge que não me vê. Não, de um lado ele escuta, do outro não. Tá? E por que que tudo isso é importante quando a gente fala em saúde mental? Porque muitas vezes o psicólogo que está fazendo aquela avaliação, ele é a única oportunidade que aquela família ou aquela pessoa teve para ter a sua história inteira, como fala, reunida, para dali se sair um olhar cuidadoso de atender as necessidades, seja ela do espectro que for, desde o encaminhamento para avaliação médica até, sei lá, né, orientações básicas para os pais, independente do nível que for isso, né? Então, está se perdendo a capacidade de reunir histórias.
Olha, reunindo apenas alguns sinais e sintomas, tá? Então fica muito fraca essa avaliação, e aí, tá? além de E triste, isso deve ser perigoso, porque se eu pegar uma criança peralta não, uma criança peralta, danada, um uhum. moleque, e diagnosticar como TDAH, ela vai ter algum tipo de problema? Qual o risco disso? Qual o problema disso? Então, eu acho que tem vários riscos, desde uma medicação que não é necessária, desde isso, até uma estereotipia ou um estigma social, né? Problemas de relacionamentos dentro dessa estereotipia social. Um, ó, todo mundo tá liberado porque o problema é dele, ele toma um remedinho, todo mundo tá salvo, então o problema, ó, eu como mãe, como pai, ó, não posso fazer nada, ele é hiperativo. Eu, como professora, não posso fazer nada, ele é hiperativo. Eu, como, né? Eu, como qualquer um que está reunido com ele, não preciso fazer nada, porque ele é hiperativo, toma um remédio. Quer dizer, você não tem mais, inclusive, coisas básicas. Eu sei que eu vou falar quase uma coisa, eu vou inventar a roda agora para você, que é isso fica de fora, por exemplo, coisas como o não. Eu, como mãe, ou como pai, ou como professora, se for o caso numa escola, ou enfim, o cuidador ali, eu sou responsável pelo não. Eu sou responsável pelo limite. Mas a partir do momento que eu tenho alguém patologizado, eu estou livre, inclusive, dessa função, tá? Então a gente muitas vezes tem que contar para a família que, olha, mas você fala não? Ah, mas como que eu vou falar não? Porque ele tem um problema. Tá? Então, olha o nível que isso vai chegando, desde algo muito interessante para medicalização até o simples não, que era, né, o básico de pai e mãe, falar sim, falar não e se haver com aquilo, com as demandas dos filhos. Isso é. Bom, eu acho que é isso. Antes a gente, quando eu estava na escola, a gente tinha problemas a gente via, tinha muita criança que era mandada para oftalmologista, para, como é que o médico do ouvido, como chama? Otorrino. Otorrino, né? Para o otorrino, eles mandavam, no meu tempo, acho que não mandava para psicólogo. Não, hoje é Ou a para gente levava neuropsicologia. reguada também, né? Mandava para o chinelo também. É. Então, não é nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Não é Sim, não pegar diagnóstico, não ir atrás, não buscar nada, porque não, está tendo muito diagnóstico errado, fora de contexto, exagerado, exacerbado. Não é isso. É ir não. atrás de bons profissionais se o problema for um problema. Às vezes o problema, eu penso, Sumaya, que às vezes o problema é talvez de pai de primeira viagem, embora seja difícil os pais sozinhos, abandonados, né? Sem mãe, sem madrasta, sem sogra, sem irmãos. Mesmo aqueles que não querem ouvir o palpite de ninguém, ouvem, né? Então é difícil estar realmente uma pessoa sozinha para decidir. Mas a gente fica, às vezes, uma criança que não para, uma criança que não, que rejeita comida, uma criança que é chata, que é briguenta, fica sem saber o que fazer. Então, qual é o momento que eu vou, se eu tiver um filho, eu vou buscar um profissional, ou se eu tiver um aluno, eu vou conversar com os pais? Em que situação? Então, eu acho que a primeira coisa é que desde da gestação hoje, todo mundo tem ferramentas incríveis e receitas mágicas. E isso não existe para o ser humano, né? Então, hoje se vende tipo de parto, hoje se vende o tipo de educação, o tipo de escola, o tipo de tudo, né? Como se uma dessas coisas fosse milagrosa no sentido de me tirar a incumbência de estar envolvido com o processo. E o humano, ele precisa de tempo e espaço para que o amadurecimento natural aconteça. Então, eu não vou ter desenvolvimento humano sem tempo, sem espaço, sem trabalho. E eu não estou falando trabalho no sentido de dinheiro, estou falando de presença e constância
das figuras paternas, seja lá o que isso signifique. Pode ser um casal hétero, pode ser um casal gay, pode ser os avós, que muitas vezes acontece, pode ser uma família adotiva, seja lá o que for, né? Essa presença, constância e confiança na sustentação desse cuidado tem que estar presente, tá? Porque todos nós na vida vamos ter momentos, mesmo na saúde, né, de questões de dificuldades. Uhum. Todos nós. Agora, uma coisa é você ter um período que a coisa está mais enrolada e você vai suportar esse processo e a coisa vai caminhar. A outra coisa é um padrão de funcionamento onde essa dificuldade do processo fica instalado. Aí eu vou ter que buscar uma ajuda. O problema é que muitas vezes o que está acontecendo na sociedade contemporânea, e eu não estou dizendo que o contemporâneo é pior que o antigo e nem que o antigo é pior do que o contemporâneo, tá? Todas as fases da sociedade, né? Todos os tempos da sociedade têm aspectos positivos e negativos, então Uhum. não tem melhor ou pior, tem facilidades e dificuldades em cada momento. Mas hoje a gente tem uma sociedade que ignora ou tem muita dificuldade de suportar a passagem do processo. Até para ouvir um áudio no WhatsApp, a gente põe no 2x, Verdade. É. tá? Então, o tempo do processo, o nosso tempo hoje não para. Quando a gente era criança, Lígia, você lembra que a TV desligava? Né? Era Chegava uma hora, desligar, né? desligava. Hoje é 24 horas. A família, ela estava junta, seja lá o que significasse a palavra família, tá? Não estou falando que é papai, Comparando famílias. mamãe, não é isso, mas o conselho, a reunião daquele grupo, né? Que tem um cuidador e tem os dependentes. 6 horas da tarde estavam em casa, 7 horas jantavam, 8 horas assistiam o Jornal Nacional, né? Hoje a vida é 24 horas. Então o próprio tempo está chegando de um jeito diferente, e cuidar do outro também está chegando num tempo diferente. Então hoje, na sociedade atual, a gente precisa que a pessoa, inclusive a criança, produza, seja feliz e compre. Ah, Se eu não tenho esse trio, isso pode virar um diagnóstico. Porque essa é a exigência social do ser humano. Ele tem que produzir, comprar e ser feliz. Então, se eu tenho uma perda importante, desde perdi o emprego, perdi o casamento, perdi minha mãe, perdi o namorado, perdi. Mudei de casa, mudei de cidade, perdi a escola. Eu tenho que estar feliz e contente no outro dia. O processo natural, depressivo, que não é patológico, mas é natural da vida, está patologizado. As pessoas não podem mais ter o ciclo do processo, tá? Então, o tempo se tornou uma coisa tão instantânea, o objetivo tem que ser alcançado de uma maneira tão instantânea, e inclusive as terapias que se vendem de forma instantânea, né? E eu estou falando de psicoterapias, né? Psicoterapias baseadas em todo um sistema de psicologia que vende uma ideia de X sessões você tá bem, tira uma característica, ignora, acho que eu estou sendo dura demais, mas diminui muito a importância da necessidade no tempo desse processo. Porque o humano não caminha como uma máquina, o humano caminha com a condição de cada um de nós, tá? E é muito variável o meu tempo para recuperação, administração e elaboração de um processo e o seu. Tem criança que vai na escola e se adapta rapidamente à professora, ao grupo e a sentar para fazer a atividade, e outra vai precisar de um malabarismo maior. Crianças vão aprender conteúdos num ritmo e outras em outro ritmo. Então a gente tem uma série de nuances de incômodos, tá? Desde o comportamento adquirido até o intelecto desenvolvido.
hoje a gente põe tudo isso muitas vezes como sinais e diagnósticos. Entendi. A gente, esse que você falou da tolerância também, ela é muito mais visível nos relacionamentos de casais do que em relacionamento com a criança, porque com a criança a gente tem um pouco mais de culpa, né? Mas com o casal, por exemplo, os casamentos que duram 3 meses agora, né? Tipo, namorei 12 anos, mas faz 3 meses que eu tô casado, eu não suporto estar casado, eu não achava que isso era um casamento. Claro, porque no Então, namoro você volta para tua casa, né? você volta para sua casa. Então, ali é muito mais visível. Tem muita gente que casou e separou no instantinho, né? Ou Uhum. casa muito rápido também, começou a namorar, não quero mais namorar, quero casar e daqui a pouco já quero Então, uma descasar. outra venda enganosa, né, É, da própria psicologia, que os relacionamentos são, como fala, sem dor. E eu não estou falando de dor física, é, estou falando de dor. Aham, relacionamentos provocam incômodos. Como é, você vai administrar isso? Se isso cabe no seu pacote, se dá para suportar ou não dá para suportar, é outra história. Mas não existe um relacionamento pautado em flores. Porque a partir da existência do outro que é diferente de você, você já está incomodado, é. tá? Então, na verdade, quando a gente se relaciona a longo prazo, a gente não se relaciona com a parte boa. A parte boa é 10, né? Eu também quero. A gente se relaciona com a pergunta: isso que a pessoa tem que me incomoda é suportável para mim? Tá dentro do meu kit? Né? Então, agora, hoje se vende muitas vezes uma imagem de relacionamentos que são romantizados, como se existisse esse lugar de um relacionamento sem incômodo, sem brigas, e quando eu falo briga, eu não estou falando de violência, estou falando de, Discussões, brigas. Ah. né, encontros ali de Uhum. dois seres diferentes que, né, vão ter que administrar como viver, como resolver determinadas situações, né? Então, até a palavra abusiva, ela está sendo abusada, É porque isso eu percebo tudo é também. abusivo Tudo é hoje. abusivo. Tudo é abusivo. E eu não estou dizendo que não tem, de fato, o abusivo que, né, tem que ser interrompido e precisa se entender o porquê que está acontecendo aquilo. Geralmente, duas pessoas muito patologizadas, porque a gente não vai entender, ou pelo menos não deveria, né? O que bate é malzinho, o que apanha é bonzinho. A gente tem uma moeda com duas faces e uma precisa da outra, né? Então a gente tem duas pessoas muito doentes, tá? As duas precisam de ajuda, né? Uma porque é violenta e a outra porque se mantém recebendo essa Isso em violência. caso de relações a longo prazo, né, que você está falando, não numa Sim, violência. até no É. namoro, viu? Por que que eu tô com uma pessoa que me deu um tapa? Ah, O que está acontecendo? Ou vamos baixar a régua, o bullying na escola. Ah, o malzinho que pratica o bullying, o bonzinho que fica sofrendo bullying. O que que acontece com essa criança que ela não conta para ninguém? Ou seja, qual é a construção familiar? Qual que é a construção de confiança em buscar ajuda? Por que que isso não está ali instalado? Então tem uma ferramenta aqui que não está funcionando. Essa criança precisa de ajuda. Porque naturalmente uma criança com saúde, ela iria buscar ajuda do pai, da mãe, da professora, né? Não é que é para ela iria buscar se ela não conseguisse resolver. Isso é o natural, né? E o que bate também, por que que ele está precisando, é, né? Por que que está escapando violência dele? O que que está acontecendo? Então a gente tem o costume de olhar bonzinho e malzinho, e na verdade são duas pessoas com necessidades de cuidado. Uma porque está violenta e a outra porque não consegue buscar recursos e se haver com, né, com a confiança, com as ajudas, né? Nem encontra muitas vezes isso, tá? O que que foi construído então? Será que foi construído? Onde está a falha, tá? a gente é muito rápido de acusar, né, o malzinho, né?
E Fica esquece do muito. bonzinho. Ó, para você ter um outro exemplo, bem fácil disso que eu estou falando, eu tinha uma supervisora na época da faculdade, uma psiquiatra, que ela falava felizes dos agressivos, porque eles incomodam. E daí a gente vai buscar, né, ajuda e cuidado para eles, porque eles estão me incomodando. Agora, quantos colegas a gente viu na escola, no decorrer da vida, pessoas prostradas? Mas ele não incomoda, ele entrega a lição. Não atrapalha ninguém, né? Ele não atrapalha ninguém e é uma pessoa tão adoecida quanto, ou mais até, do que aquele que estava incomodando na sala porque ele ficava pedindo para a tia para ir no banheiro. Só que esse não me incomoda. E isso é uma coisa muito da atualidade. Ele não incomoda. Se ele não me incomodar, ou eu quero um resultado fácil, ou eu quero diagnósticos que me livrem da dor de cabeça. Pronto, tá resolvido. O bullying, né? Isso aqui é vítima. É. E assim vai, né? E tira da mãe, da mãe e do pai, tira dos pais ou dos responsáveis aquela culpa de o que que eu fiz, né? Que era uma coisa, uma fala antiga, né? O que que eu fiz de errado, né? Meu Deus. Agora a culpa é Não. de Deus, ele que mandou uma criança defeituosa, né? Uma criança com Agora um é culpa problema. da química, da A química. Olha, química. a bioquímica dele não está funcionando direito. Então, mas exatamente como o limoeiro, por exemplo, ele precisa de um pauzinho que vai dando O uma rumo dele, né? localização para ele crescer reto. Aham. E a gente na vida também precisa desses pauzinhos ao longo da vida. E eu não estou falando de educação, estou falando de cuidado, né? Suporte, né? A gente precisa de suportes de diferentes níveis, né, ao longo da vida. Um adolescente, um adulto, um bebê, uma criança, né? Todos, um idoso, todos nós precisamos de cuidados, todos nós temos demandas, né? E isso nunca acaba. Ah, então se eu tiver dinheiro eu tô livre? Não, você não tá livre de nada, você continua sendo gente, né? Se eu pego só para a gente encerrar com relação ao diagnóstico, se eu pego um autista, por exemplo, uma criança que não tem diagnóstico, uma criança que está me dando trabalho eternamente, é rebelde, não está bem nos estudos, não sabe o que vai fazer da vida, já vai fazer 18 anos, tipo aquela pessoa que é, de repente é o meu filho. E hoje eu consigo levar ao psicólogo e eu trago esse diagnóstico, ele é autista. É um alívio de algum modo. Ai, graças a Deus, agora ele tem um diagnóstico, ele é um autista. Então, muda completamente a maneira como eu vou tratar, como eu vou entender essa rebeldia dele, tudo isso. Ele pode não ser, segundo o que você está falando, ele pode não ser um autista se não foi tudo muito bem trabalhado, bem casado, esse histórico dele, né? O que que pode estar errado nisso? Vamos falar dessa pessoa, menino, menina de uns 18 anos, que é rebelde. Não aquele rebelde político, aquele rebelde, ou às vezes até é, né? Aquele rebelde natural, né? Da rebeldia dos 18 anos. Que pode dar É, errado de eu trazer esse diagnóstico. Agora, esse meu filho é um autista, eu estou aliviada porque eu tenho um diagnóstico, vou medicar, porque agora ele vai ser medicado. E se ele não for? Se o diagnóstico não for exatamente esse, o que que pode dar errado? bom, acho que muitas coisas podem dar errado, né? Mas começa que uma medicação bem dada, ela é excelente em muitos casos. Não, não me entenda como antirremédio, porque isso não é verdade, né? Mas uma medicação fora de contexto não vai, né? Você vai ter aí um cérebro bombardeado por alguma coisa que não vai, né? De repente não vai trazer amadurecimento, né? Vai trazer uma invasão bioquímica, né? É, de repente essa pessoa ela não pode ser atendida naquilo que de fato poderia promover um processo de desenvolvimento. E aí, N possibilidades, né? Porque, como você falou, a gente não tem um caso aqui, né? São hipóteses, né? Hipótese. É um geral, né? Então, de Uhum. repente,
você fica ali hipermedicando ou fazendo terapias é, que não que tem um padrão de funcionamento, mas que não investigam para que seja de fato atendido é, e sejam oferecidos cuidados muito necessários para aquela pessoa. E como eu disse, você pode ter um cuidado que vai desde uma orientação de pais até uma internação, né? Desde alguém que vai precisar de uma terapia, uma psicoterapia, até de alguém que vai precisar de uma psicoterapia mais medicação. Desde aquele que a terapia nesse momento talvez não seja o mais importante, mas que a orientação com os pais é a base, mas que ele esteja medicado. Alterações na escola, que você pode ir lá fazer bem bolado, mudar de escola. Então, se você olhar para o indivíduo de uma maneira a reunir a história dele, desde antes do nascimento dele até aquele momento de vida dele, de repente você consegue fazer atendimentos mais assertivos, né? Eu não estou, embora né, eu tenha me apresentado como psicanalista, a psicanálise que eu estudo, ela não é baseada em 5 vezes por semana para todos os pacientes, durante 10 anos. Pode ser que tenha paciente que vai ficar 5 vezes na semana durante 10 anos, mas tem muitos pacientes que você vai fazer pequenas orientações para os pais, ele nunca mais vai voltar no teu consultório, tá? Que você vai fazer uma mudança de escola e ele vai seguir a vida dele, tá? Então, o próprio psicólogo, ele também vai, né, conforme ele vai entendendo o lugar dele, enquanto profissional, não é um acúmulo de pacientes que você vai ter. Você vai trabalhar bem com aquela pessoa, com aquela necessidade, mesmo que a necessidade seja, vamos fazer uma avaliação audiométrica e você vai fazer fono, você nem precisa de mim. Tá? Então, a própria avaliação psicológica ou o próprio anamnese, a própria entrevista de anamnese com o psicólogo, não é necessariamente para você ganhar um paciente. Às vezes é para você, né, Dispensar o paciente. dispensar o paciente e fazer boas Encaminhar uma orientações. outra coisa, né? Boas orientações. E olha, eu vou te dizer, Lígia, que muitas vezes nesses anos aí, ai, eu já tenho que falar décadas, né? Décadas. Nessas décadas de trabalho, muitas vezes eu já tive pacientes que aconteceu exatamente isso que eu falei, uma boa orientação. Anos depois, essa pessoa, a mãe dessa pessoa, né, me liga: olha, você atendeu tão bem, meu filho. Você fez uma indicação tão importante naquela época para o meu filho, e agora eu estou com uma outra situação. Você poderia me indicar alguém? Você poderia. Eu poderia falar com você um pouquinho? Não são meus pacientes, Entendi, tá? Mas entendi, foram orientados. Outros pacientes, semana passada, um paciente meu que está comigo há 8 anos para o análise. Então, tem desde a pessoa que veio aqui, fez a orientação e foi embora, até o paciente que está aqui há 16 anos, 8 anos, 12 anos, tá? Ah, mas é porque ele é muito louco? Não. É porque ele tem uma outra necessidade, com uma outra dinâmica de tratamento e com outras questões, né? entendi. A gente tem um. Na internet tem mais de um teste para ver o seu grau de autismo. Eu Ah, é já fiz, eu tenho maravilhoso um isso, né? grauzinho, eu tenho um grauzinho. E daí algumas coisas eu me perdoei. Ah, é o meu É bom, né? porque daí eu não sou uma pessoa burra, né? Não sou uma pessoa. Eu só tenho esse A grau. autista E eu não tô cai com isso fazendo bem. piada de. A gente tem que Não tomar é bastante sobre cuidado. Não isso, é estou fazendo sobre piada das pessoas autistas, eu estou fazendo uma piada sim dessa coisa que você está falando, dessa a coisa rapidinha banalização. da banalização Isso. dos problemas que são reais, né? Exato. E seríssimos e que tem que ser muito Seríssimos. bem cuidados. Agora, a saúde mental, Lígia, diferente de um hemograma, né? Hum, Se você for ler o CID,
a gente vai ter de tudo. A diferença é quando eu tô cristalizada num lugar. Então, muitas vezes você ouve assim: ai, porque eu preciso acabar com a minha ansiedade. Bom, só se você morrer, né? Porque uma pessoa saudável, ela tem ansiedade, ela tem tristeza, ela tem agitação, ela tem alegria, ela tem raiva, ela tem medo. Só que se vende uma ideia de que todos esses aspectos negativos vão ser retirados. E, na verdade, isso não vai funcionar, porque biologicamente a gente precisa dessas respostas. Então, raiva faz parte do ser humano, tristeza faz parte do ser humano, ansiedade faz parte do ser humano, alegria faz parte do ser humano, medo faz parte do ser humano. Ai, meu filho tem medo, é que bom, sinal que ele está vivo. Agora, se ele tem medo de tudo, é uma outra coisa. Se não está Ah, mas tem. dormindo, se tá, né? Se não está dormindo, se não quer sair de casa, esse tipo Outra de coisa, em medo. que fase isso está acontecendo? Porque tem fases do desenvolvimento que naturalmente as crianças têm medo, tá? Faz parte do processo, tá? Então, Entendi. mesmo o medo, mesmo a ansiedade, mesmo a manifestação de raiva, as manifestações agressivas, mesmo essas coisas feias da natureza humana, dentro de determinadas situações, elas têm que estar lá mesmo. É sinal de saúde que elas estejam lá. Agora, se elas estão além da conta, se elas estão perdurando no sentido de comportamentos que estão exacerbados, aí é uma outra situação, né? Mas geralmente, hoje as pessoas se assustam porque, sei lá, o filho tá com medo de, sei lá, de ficar sozinho em casa e ele tem 5 anos. Porque não é para ele ficar sozinho em casa. E ele tem que ficar com medo, tá? Ah, mas Uhum. eu ouvi outro dia numa supervisão, acho que é muito isso hoje. É, eu quero um filho funcional. Até aí todos nós queremos, né? Filhos funcionais, né? Filhos. Mas daí você olha e fala, quantos anos tem o seu filho? 2 anos. Então, uma criança de 2 anos, ela não vai acordar de manhã, fazer a mamadeira, né? Deitar no sofá, assistir TV, ligar pro disque alguma coisa, pedir o almoço. Ela não vai ser funcional, ela precisa de muitos cuidados. Muitos, muitos e muitos. Então, não tem como você esperar isso de uma criança de 2 anos. É quase um bebê. Eu quero que o meu filho adolescente não brigue para arrumar a cama. Só se você tiver milagre, né? Né? Porque filhos adolescentes incomodam, eles querem do jeito deles, eles são rígidos, né? Eles são Chatos. impactantes, eles são fortes, ousados, É, porque eles são daí adolescentes. são os chatos, até é o lugar deles, né? De adolescentes, né? E que A nos gente. incomoda, porque a adolescência deles nos leva automaticamente para a nossa adolescência e para a nossa morte. Porque se o filho tá grande, tá forte, é sinal que eu tô envelhecendo, né? E na cabeça passa esse processo. Inconscientemente, sim. Por isso que é muito difícil você ter filhos adolescentes, porque além dele te confrontar, e muitas vezes é mais forte que você, mas ainda precisa de você, né? Mas ele tem uma vivacidade que você não tem mais, ou pelo menos não naquela potência que ele tem, né? E ele te joga para a sua adolescência, que também teve as suas dificuldades, as suas limitações, as suas frustrações. Então, a adolescência do filho é um grande embate para os pais. Por mais que os pais sejam legais, bem resolvidos, né, e tenham uma vida, né,
como bem desenvolvida, mas isso não elimina os seus aspectos psíquicos que estão ali acontecendo nas diferentes relações que a gente tem no decorrer da vida, né? A gente Então, foi de filho é um, sempre uma questão. a gente foi de um extremo muito grande, assim, né? Daqueles pais que eram, né, sem falar de antiguidade, estou falando da minha avó, tá? Aqueles pais que eram muito rigorosos, que as crianças tinham que trabalhar desde cedo. Depois a gente passou para a época dos pais dos hippies, né? Que é mais a minha fase, que deixou um pouquinho, daí a gente agarrou um pouquinho de novo e agora está abandonado. Tem sempre esses ups and downs, né? Altos e baixos na- Na no humanidade, movimento né? da sociedade, né? No movimento social. Mas agora, o que você tinha falado lá no início, a nossa impaciência associada à intolerância está num grau altíssimo agora, né? Sim. De, E até, claro, não estou falando que todo mundo, obviamente, né? Porque tem, claro, né, pessoas muito responsáveis nesse processo. E quando a gente está falando dessas coisas, e ninguém acorda de manhã falando vou ferrar com o outro. é, São processos inconscientes, processos que a pessoa nem tem dimensão do que está acontecendo, né? Ninguém acorda de manhã e vou danificar a vida do meu filho. Não é assim, né? Mas são processos que estão acontecendo e eles são invisíveis, né? Mas hoje a gente tem muitas vezes uma dificuldade tão grande em o indivíduo perceber a importância dele no processo, que ele tem medo, por exemplo, de uma criança de 4 anos. Ai, mas ele me xingou. Como se o pai fosse destruído e a mãe fosse destruída porque o filho falou que ela é feia, né? Como se não fosse natural um filho chamar a mãe de feia, né? Ou o pai de bobo, né? E que os pais vão continuar ali inteiros sabendo que eles têm que não dar a bala naquele momento, né? Então, as crianças acabam tendo experiências de muito poder. E esse muito poder danifica o processo de amadurecimento psíquico, porque tudo isso vai gerando fantasias, tá? Então, a gente tem que se sentir poderoso, mas não tão poderoso. A gente tem que ter medo, mas não tanto medo. A gente tem que ser feliz, mas não só feliz. A gente tem que ter tristeza, mas não só tristeza. Então, é, esses relacionamentos tão disfuncionais, né, promovem processos psíquicos que também acabam sendo muito perturbados. E aí a gente vai desde o autismo, que é uma grande patologia, né, até TOD, transtorno opositor desafiador, que é mais relacionado a comportamentos, né? Então, a gente vai ver um espectro de coisas podendo acontecer porque a gente tem é, adultos, né, que muitas vezes não conseguem estar nesse lugar de responsáveis pelo processo de cuidado, né, com os seus filhos. Claro, não estou culpando ninguém, eu só estou dizendo que do mesmo jeito que a gente fica muito orgulhoso quando a gente olha e fala, puxa, meu filho deu certo, a gente também vai ter que olhar para o que deu errado, né? Que essa engrenagem não aconteceu. Não necessariamente é uma culpa no sentido de você fez de propósito, mas a gente poder encontrar quais pecinhas tiveram dificuldade para se encaixar, né? E às vezes é o simples viver. Por exemplo, é, um- uma mãe que quebrou a perna pós-parto. Ela não fez nada de errado. Mas ela não vai poder estar ali de um jeito como ela poderia esteve com, né, com outro filho, né? Ah, essa aqui está se separando e essa aqui está num casamento excelente.
os companheiros, né, seja um outro homem, seja uma outra mulher, né, mas o papel do homem, estou falando do homem especificamente, a importância do homem no cuidado com a mãe, porque se ele não der sustentação para essa mãe, sustentação geral, essa mãe não vai poder estar lá do jeito que ela deveria. Tá? Então, a importância desse homem não só não é provedor, mas cuidadoso, né? E se for uma outra mulher que esteja junto, cuidadosa. E se forem dois homens, cuidadoso, né? Então, a capacidade de cuidar. Eu acho que isso que é o mais importante, Lígia. Claro que problemas orgânicos existem, acidentes existem, né? E, enfim, toda uma outra gama de questões também existe que a gente não pode tirar da parada, né? É, tinha uma. A gente vai pular já para o assunto de meninos e meninas, que eu estou querendo chegar lá. Mas a gente, quando vê na história, essa história de criação de crianças, essa consciência de que criança é muito recente na história, né? Uhum. Isso já foi bastante estudado em vários lugares, que era um adulto pequenininho, então Isso. de que criança é uma coisa recente, mas sendo essa coisa recente, tinha um cuidado muito grande. Eu não sei se havia mais tempo, porque, por exemplo, a minha avó trabalhava muito, meu avô trabalhava muito, mas tinha um cuidado diferente. A minha mãe fez. Eu, como filha, posso reclamar de um monte de coisas de criança e adolescente, né? Eu, como criança e como adolescente, posso reclamar um monte de falhas. Minha mãe não fez, ou a minha mãe fez coisas horríveis, mas ela estava lá. Os dentes Isso, estava cuidados, lá. olha que dentes lindos, né? Então, o corpo nunca tive nenhuma doença que não tivesse sido tratada. Ela estava sempre lá, fiz todos os anos da escola. E hoje tem essa questão de muita exigência dos pais. Os pais estão se entregando muito a essa correria da vida. E tá, não sei se é isso que tá, não sei se isso, Eu não acho que se isso é também, isso, né, né? Mas Lígia? faz parte também dessa não presença, né, dos pais, né? Então, eu acho que essa corda bamba que não tem como a gente é, ser poético e falar que os pais vão ficar dentro de casa o dia inteiro olhando para os filhos, porque a gente tem que sobreviver, É, né? Por outro lado, não tem como você ser pai e mãe se não tiver presença, tá? Então, sim, os pais têm que estar com os filhos. Fica muito difícil você ter uma criação, um cuidado, uma atenção, um encontro, eu encontrar o meu filho se eu não tiver tempo com o meu filho também, tá? Então a gente criou aquela coisa de tempo de qualidade. Então, mas tempo de qualidade não dá para ser 2 horas. Tempo de qualidade eu tenho que ter um tempo, né? Principalmente com as crianças menores, né? Tem que ter um tempo. Por outro lado, elas também têm que ir na escola, porque tem toda uma outra gama de experiências que acontecem dentro das escolas, né? Outras crianças, outros adultos. Então, tem um monte de coisa super importante, né? Mas não dá para a gente tirar dos pais esse lugar que é deles, que é da presença e constância na vida dos filhos. Não tem como tirar isso. E hoje a gente tem uma coisa que na época da sua mãe e da sua avó não tinha, que é a condição da gente escolher se a gente quer ser mãe ou não, é. tá? Isso é um ganho da sociedade, né? E hoje, muitas vezes, a gente está vendo o pêndulo invertido, que é o quê? Se antes a mulher não podia escolher, daí a gente chega no momento onde a mulher pode escolher, ótimo, nem todo mundo precisa ser, nem todo mundo, como fala, é, tem que se colocar nesse lugar. Nem todo mundo tem que casar hoje em dia, nem todo mundo tem que ser mãe, nem todo mundo tem que ser pai. As pessoas hoje têm a liberdade de escolher. Isso é o fruto da pílula, né? Então é a grande virada social aí com a pílula anticoncepcional. Mas hoje a gente está vendo um outro pêndulo que é assim.
mulheres bem-sucedidas que têm checklist em muitas coisas da vida, e daí vira e fala, ah, não, agora eu vou ter um filho porque, acho que tá faltando. Isso também é muito perigoso, né? Porque ninguém tem que ser nada hoje. Você pode se haver com o que couber na sua vida, né? E eu acho que essa é a grande oportunidade dessa sociedade, é a gente poder fazer escolhas. E a gente está caindo nesse lugar de novo de fazer checklist, né? Agora eu comprei o apartamento, eu comprei o carro, comprei o apartamento, fiz X viagens, agora eu vou ter filho. Mas eu estou disposta A a dar o meu esse. tempo, né? Inclusive, Nossa, você falou tudo, a dar o meu tempo, a minha atenção, a minha dedicação, né? Eu tô disposta a isso. Eu tô disposta, não eu mulher, né? Mas eu é, homem, eu mulher, eu pessoa, eu pessoa, né? E eu acho que isso realmente o que seria uma grande conquista da humanidade tá, as pessoas não estão parando para olhar para isso muitas vezes. Cabe isso na minha vida? Eu tenho várias pacientes que falam, viu, eu não me vejo nesse lugar de mãe. E precisa se ver? é, Precisa? Tem que ser? Não, eu não quero ter filho. Outras, eu nem quero casar. Tudo bem, ótimo, ótimo. Você está é feliz assim? ótimo. Você se sente realizada desse jeito? Outras querem ter família, né? E que É, ótimo. Não tem jeito certo. que é ótimo a gente poder escolher, né? Eu Eu queria acho que chegar, essa é a questão da é a grande, sociedade atual, a é. gente poder E escolher. se a gente pode escolher, o que ainda é um privilégio não de todos, né? Se é no nosso Claro, tempo, a gente tem essa vantagem, mas tem as questões sociais ainda, claro, claro. né? Uhum. Agora a gente vai chegar, na criação de meninos e meninas. Eu trabalho bastante com essa questão de patriarcado, de violência dos homens. Tenho estado com muitas mulheres que odeiam os homens, odeiam, assim, os homens de repente viraram, de repente assim, de repente, mas de repente, os homens viraram inimigos de morte, os homens estão fazendo tudo que de errado, de violento contra nós mulheres e nós temos que nos defender. Então as palavras são defesa, contra, ataque, ódio e etc. Só que as mães, e ainda a gente sabe que a maior parte das pessoas ainda hoje que cuidam das crianças são mulheres, então são as mães, quando o casal é hétero, é as mães que ficam mais. Na escola, a maioria das professoras infantis ainda são mulheres. Se a gente vai contratar uma babá no Brasil, as babás são mulheres, eu não conheço, desconheço alguém que tenha uma babá homem. Então, a mulher ainda está cuidando da criança. E aí, quando a gente está criando um filho ou uma filha, como que seria uma coisa, não ideal, porque o ideal é uma coisa que faz sentido hoje, eu criar um menino ou uma menina para essa sociedade? Nossa, difícil, né? Eu acho É, difícil, mas eu queria, não quero uma receita, né, de bolo, mas assim, um caminho para a gente. eu acho, Lígia, que é, a base da história é a capacidade de cuidar. Se eu desenvolvo pessoas que encontram no outro, né, independente de serem meninas ou meninos, mas encontra no outro um outro humano, eu não preciso cortar a minha perna para saber que eu vou ter um problema. Eu já ralei o meu joelho, então eu sei que dói. Então, quando eu vejo o outro e eu vou fazer um movimento que ele vai perder a perna ou vai se ralar, eu vou, eu vou dar um passo para trás porque eu vou ter consideração, eu vou ter cuidado, tá? Então, eu acho que a questão é a gente ter um, uma família que promova o desenvolvimento de você encontrar o outro, né, como uma pessoa como você. Se ele é homem, se ele é mulher, se ele é gay, se ele é hétero, se ele
enfim, É seja lá preto, o é que for, branco, é né? preto, roxo, verde, ele é uma pessoa, né? Então, se eu entendo que o outro é uma pessoa como eu vou pensar duas vezes entre empurrar ele no precipício, entre derrubar ele da moto, entre acelerar e ele cair e se rebentar Humilhar, né? Às inteiro, vezes humilhar. em humilhar, em, sei lá, demonstrar todo o meu poder porque ele é criança, então eu posso rebentar ele, né? Ou eu posso destruir a minha empregada porque ela é pobre mesmo, né? Então eu posso fazer o que eu quiser com ela. Agora, se eu entendo que ela é uma pessoa, né? Eu vou conversar com ela sobre as coisas que tem para fazer na minha casa, mas lembrando que ela é humana, que ela não vai dar conta de destelhar o telhado e colocar as telhas de volta, que isso não é trabalho dela, que, né, que eu não gostaria de estar fazendo aquilo porque eu não fui contratada para aquilo, que eu tenho direitos e deveres. Então, todas essas palavras bonitas aí de respeito elas só são possíveis fora do intelecto se a gente cuidar das crianças, né, promovendo a condição delas se desenvolverem enquanto humanos capazes de se haver com um outro humano ali do lado Nada a delas. ver com ser menino ou menina. Exatamente. Nada a ver com ser menino ou menina. É claro que a cultura vai ter os seus, né, todas as suas questões relacionadas aos aspectos femininos e aos aspectos masculinos, aos lugares mais femininos e mais masculinos, né, a força, a potência dos meninos e das meninas, tudo isso vai ser atravessado pelo social. Mas daí a se achar superior ou como direito de sobre o outro, não, não é por aí. Nem inferior, né? Nem inferior. Nem inferior. Exatamente. Né? Porque daí não é sobre gênero, nem, né? Não é sobre. É sobre pessoas. Então eu vou criar um menino, homem. Eu tenho um filho que nasceu menino. Aí eu vou criar esse menino para ser um ser humano, cuidando das necessidades dele como ser humano e das necessidades dele como menino, que vai ser um homem que está crescendo, um adolescente para ser menino. No caso da menina, a mesma coisa. E eu tenho, por causa de como é a na nossa sociedade, eu tenho que preparar a minha menina hoje. Eu tenho que preparar a minha menina muito para proteção, né? Para ela se proteger. Não só de gravidez. Antes era proteção, era contra a gravidez. Depois ficou gravidez e AIDS. Hoje é proteção da própria vida, da própria existência, né? Que a gente tem que preparar as meninas. E preparar os meninos para não agressão. Isso está incluído em que fase da educação das crianças? Desde o início? Acho que desde o início. Claro que, obviamente, quando você tem é, uma criança mais velha, você vai falar sobre isso. Olha, você não vai bater no seu amiguinho porque dói. Você vai falar isso para ele. Mas quando você tem um bebê no seu colo e ele mordeu você quando você tá mamando, quando ele tá mamando, você não vai dar um murro na cara dele. Você vai suportar, você vai oferecer o outro peito, você vai ficar com raiva, mas você não vai jogar o bebê do colo. Então, essas coisas faladas, elas, o berço delas é desde bebezinho. Hum. E para que essa mãe possa estar ali cuidando desse bebê, tem alguém dando cuidado para ela, onde ela vai poder estar de um jeito muito especial com esse bebê, né? Agora, se eu tenho uma mãe que ela já se sente atacada por um bebê de 2 meses, ela também vai ser hiperreativa com esse bebê de 2 meses. Tá? Então, é claro que tem todo o construto social de palavras e pensamentos, mas a gente não pode negar que tem toda uma base que é de um bebê muito primitivo. E esse bebê muito primitivo depende desse ambiente que precisa estar muito engrenado para poder cuidar desse bebê, tá? E aí tem as questões sociais, tem as questões, é, como fala?
de saúde, tem toda uma gama de interfaces que a gente pode pensar. Mas uma coisa é fato: eu posso ter um castelo e não ser capaz de cuidar de um bebê, e eu morar na comunidade, não ter nenhum dente na boca e ser uma excelente mãe e um excelente pai. Então, a capacidade de cuidado não é vinculada à questão financeira. Uhum. Agora, as invasões de dificuldade, sim, lugares muito frágeis, né, acabam sendo mais invadidos pelas questões sociais. Porém, eu posso estar num castelo e ter altas violências acontecendo ali, né? Então, não é só a fragilidade social, né, que a gente vai usar como medidor para isso, porque não é nem um pouco justo, né? É. Nem um pouco. A gente vai finalizando, tem é, um pensamento assim que é bastante antigo e bastante comum de que as crianças são o futuro, né? Então muita gente, a gente fala, mas eu sou professora, muita gente falava, até porque eu estava na escola, né? A gente falava que precisa mudar a educação. É difícil mudar a educação quando quem faz a educação são os professores. Então, os professores hoje, não eu com a minha idade, mas os professores que estão na ativa hoje, são pessoas que cresceram com uma mentalidade, com uma estrutura para ensinar. Essas pessoas, dificilmente elas vão mudar todo o sistema, eu acho. Acho que é difícil. Que essas pessoas que estão já trabalhando num quadrado, né, que elas falem, não, vamos arredondar as arestas, tirar as arestas aqui. E a gente esperar que as crianças façam isso, as crianças são o futuro, também é eu acho que eu não acredito mais nisso. Quer dizer, as crianças são o futuro, lógico, porque os adultos vão morrer, as crianças vão ser o futuro, mas no futuro no sentido de esperança, de mudar. Porque elas vão mudar baseadas em quê? Se a gente sempre acaba repetindo o que o pai e a mãe fez, faz pequenas diferenças, a gente vai mudando aos poucos, mas eu não sei se eu estou sendo clara onde eu quero chegar. A minha pergunta é, como é que a gente pode usando não usando a psicologia dentro de um consultório de psicologia, mas usando dessa nossa capacidade de pensar, de sentir, a nossa capacidade psicológica, né, vou dizer assim, como que a gente pode começar, nós hoje adultos, como é que a gente pode começar a mudar o rumo das coisas? Porque elas estão indo para um lugar muito feio, eu acho. As coisas em geral, a sociedade hoje, não só a política, né, mas a sociedade hoje está indo para um lugar feio. Como é que a gente pode começar a pensar mudar isso? Com esse olhar de que você falou até agora. Então, Lígia, eu acho que a gente já, inclusive, já debateu isso nos nossos encontros, né? É, Nos nossos podcasts particulares. é, É, primeiro que a palavra esperança ela tem que existir. Se não tiver a palavra esperança, a gente não fala bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, a palavra esperança ela tá lá. A gente tem esperança de que as coisas cheguem num lugar mais interessante. Porém, o ser humano ele não caminha como a tecnologia. O desenvolvimento humano ele continua sendo como lá da antiguidade, né? O dos gregos, dos romanos e muito antes disso. Então a gente não tem esse caminhar tão veloz. veloz, né? A gente continua carregando a natureza humana. E a natureza humana, ela para que haja saúde, eu tenho que chegar na condição de perceber o outro humano como né, alguém que divide esse mesmo lugar comigo. Então, enquanto tiver gente que lembra que o outro humano é humano e que a gente tem limites, tem esperança. Né? Então, eu não vou saber te dizer como é que a gente faz isso em grande escala, mas o Aham. que eu sei te dizer é que enquanto a gente tiver espaço de conversa
como esse que você me propôs hoje, enquanto a gente tiver pessoas preocupadas com as barbaridades que acontecem e que a gente fica chocado e fala, meu Deus, o que que é isso? Enquanto a gente tiver minimamente a condição de se haver e se questionar, tem esperança. Agora, o humano perfeito, livre de violência, livre de agressividade, livre de atos desumanos, isso não vai acontecer porque é da natureza humana. E uma parcela da sociedade vai desenvolver esses comportamentos e patologias que não são tão interessantes, né? Mas, enquanto existe a condição de cuidado e a condição de pôr limites no que não funciona tão bem, né? Existe esperança para a humanidade, né? E quando eu falo pôr limites, eu não estou falando que as pessoas têm que ir para a cadeia, tá? O que eu estou dizendo é limites desde o colo da mãe até outras necessidades que vão aparecer por aí. Então, o cuidado humano, ele não se passa de inconsciente para inconsciente no sentido genético. A condição humana, ela passa da experiência de cuidado que eu recebi e que eu vou passar, que você recebeu e que você passou, e que o outro lá em qualquer lugar do mundo recebeu e passou. Então a esperança está na condição do humano de cuidar de outro humano, mesmo ele sendo agressivo, sendo destrutivo, sendo muitas vezes desumano, muitas vezes sendo sem limite, mas que o entorno possa, né, continuar Posso transmitindo a cuidado. gente condenar o mal feito, não condenar o malfeitor, né? Tem essa alguma coisa assim, né? Que você vê a pessoa atrás daquele mal feito e se for o caso de punir, vai punir dentro de uma lei, né? E se for o caso de ajudar aquela pessoa, ajudar dentro da Uhum. medicina. Para a gente finalizar, eu penso, meu trabalho que eu faço, que eu acho que é a minha colaboração é transmitir a minha parte, o que eu sei artisticamente, né, meu artesanato, a minha arte, que eu acho que é um trabalho legal de encontros de pessoas, espaços de trocas, aprendizado, oportunidade, e uma outra coisa que eu faço é conversar, né, que faço grupos e conversa aqui, conversa ali, eu gosto de conversar. E a gente se conhece há bastante tempo, eu converso, entro em debates, não tem brigas, o que o outro fala eu escuto, não preciso concordar. Eu acho que acho não, respeitar não significa aceitar a opinião do outro, é respeitar que ele tem o direito de pensar diferente, né? Então, a minha receita, vamos colocar assim, a minha receita é a gente compartilhar o bom que a gente tem para compartilhar com o outro, para a gente se manter humano, porque para a gente manter essa faísca viva, né? Qual seria a sua receita para manter a nossa humanidade? Manter, Eu, assim, a- humanidade não pessoal, né? Mas garantir um convívio com humanos. eu acho que tem uma palavrinha, Lígia, que representa o amadurecimento e que a gente não ganha nem na maternidade, nem na genética e nem no dinheiro, tá? A gente desenvolve a capacidade de, que é a palavra respeito, Hum, né? Então, como você falou, se você pode conversar com várias pessoas, discordar dessas pessoas ou concordar, mas você pode, de alguma maneira, entender que a gente pode compartilhar, isso é respeito. Quando você vira e fala para mim, a minha. Eu posso colaborar com com as minhas conversas, com a minha arte, o poder colaborar com o social é respeito, porque eu estou devolvendo para a sociedade a minha capacidade construtiva, né? Mesmo que seja catando latinha,
como fala, não jogando fogo na mata ou fazendo um trabalho mais elaborado, como um cirurgião ou num consultório de psicologia ou fazendo qualquer coisa muito elaborada na TV, fazendo arte, fazendo coisa. Então, o devolver algo para o social. Isso é uma atitude boa, uma atitude colaboradora, construtiva, né? Então, eu acho que enquanto existirem atitudes colaboradoras, seja lá o que isso signifique, e enquanto existir a palavra respeito na construção e desenvolvimento do humano, em cada nível dele, né, existe esperança. Isso é A dado gente vai de forma alguma. esperançar, né? Esperançar, eu É, vai esperançar, né? acho que é isso, esperançar, né? Então, acho que enquanto tem esperança, tá tudo Que certo, vamos ótimo. seguindo, A gente né? chegou no nosso finalzinho, eu só queria que que a gente voltasse para as mães lá rapidinho não é uma mensagem, né? Mas uma fala. As mães, que as mães de crianças jovens, na maioria das vezes são mulheres jovens, os pais, na maioria das vezes são jovens. O que você daria como a gente vê que a gente quer criar seres humanos que não sejam necessariamente funcionais, mas que sejam humanos, né? Uhum. E os pais que têm preocupação com as crianças, possivelmente dentro de algum diagnóstico, né, de algum problema, o que você fala para esses pais com relação à responsabilidade deles com as crianças? Bom, acho que a primeira coisa é que responsabilidade não os pais serem responsáveis pelo andar da carruagem dos filhos não significa que eles são culpados por aquilo que dá errado no sentido de fiz de propósito. Tem coisas que dão errado só porque elas. Eu fiz o melhor que eu pude, mas o melhor que eu pude tem falhas. E Uhum, às vezes essas falhas, elas são impensáveis para gente. Elas só acontecem porque aconteceram. Então, a responsabilidade dos pais não tem a ver com culpabilizar os pais, mas tem a ver com os pais poderem ter ciência de que sim, eles são de fato muito importantes na vida dos filhos, tá? E isso não pode sair, não pode ficar fora de moda. Eu entender que o desenvolvimento do meu filho, sim, está e é responsabilidade desses pais. Não enquanto culpa, mas enquanto lugar de condição e lugar de confiança. Na minha opinião, Lígia, quando os pais sabem que a função deles é estar lá, eles vão estar lá o resto da vida, para sempre. Claro, com dimensões muito diferentes, né? Mas pais são pessoas que você tem que confiar que eles vão estar lá. Ah, mas e aí? Morreu. Mas a história de cuidado deles vai estar lá para você buscar. Como você falou, se eu lembrar da minha mãe, então tem um lá para você buscar. Então, quando os pais sabem que esse lugar é a construção da vida do filho delas, elas vão entender da importância desse papel de pai e mãe. Não como culpa, como eu falei, mas como ter um lugar para onde voltar. Outro dia, um dos meus filhos virou e falou assim: quando eu olho no fim do, se eu olho no fim do túnel, eu sei que vocês estão lá. Falei, nossa, esse foi o melhor presente de, de filho que a gente pode ai, que ganhar. legal, né? Né? Muito legal, né? Tudo É, bem que daí briga com a gente, né? é. Depois. A Mas gente tem que ser o pauzinho do limoeiro, né? exatamente. É, Então, quando eu acho que os pais entendem isso, daí você vai olhar e falar, pô, eu tô afim desse lugar, porque pai não tira férias, é, pai não deixa de ser pai, você pode ser ex-marido, ex-amigo, ex qualquer coisa, agora ex-pai e mãe não dá para ser, né? tem, é. Então, mesmo que você não esteja lá, você está fazendo alguma coisa que é não estar lá, né? Excelente. Nossa, adorei o nosso papo, você sabia que ia ser bacana. Muito obrigada por sua participação, por trazer seu conhecimento, sua experiência. Agradeço muito o nosso papo.
Eu que agradeço, Lígia, foi um prazer estar aqui. Espero que eu não tenha sido prolixa demais, nem tenha falado de um jeito desagradável, Não, né? Mas, enfim, foi um prazer, foi não muito bom. só por estar falando de um assunto que você sabe, né? Me convidou porque sabe que eu fico assim, né? Mas por estar com você nesse momento tão agradável, discutindo coisas que, além de eu adorar, estou com uma pessoa que é muito querida para mim. Então, Muito obrigada, muito foi um obrigada. grande prazer. Um Beijão, beijo para você. O beijão. pessoal que tiver que assistir, que tiver perguntas, pode fazer perguntas no YouTube mesmo. E daí, se forem perguntas para você, eu te passo as perguntas, pergunta ou qualquer coisa que as pessoas queiram conversar. Tá joia, obrigada. Eu estou à Um beijo. disposição. Enfim, até a próxima. Até, um beijo. Beijo.